Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A percepção e sem percepção versus conhecimento. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais Ele estabeleceu em seus filhos. Lá, Ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos e seus filhos não são estranhos uns para os outros, uns para com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim, e antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, vem a ser. Conhece a Deus e aceita a sua certeza. Que aonde está escrito teme a Deus, você substitui. Conhece a Deus e aceita a sua certeza. Porque assim, quando as escrituras foram escritas lá por aqueles apóstolos, eles tinham medo ainda. Então eles escreveram muita coisa de acordo com o que eles sentiam. Eles ainda, na verdade, não tinham compreendido tudo. Então, eles ainda, apesar de estarem com Jesus lá, eles ainda tinham uma compreensão equivocada sobre algumas coisas em função do Antigo Testamento, que trazia essas coisas de temer a Deus, o Deus da ira, o Deus do medo, do castigo. Então, por isso que ele diz, onde está teme a Deus, né, você coloca, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Ressignificação, justamente isso. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais Ele estabeleceu em seus filhos. Lá, Ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo, e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de, abre asas, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, fecha asas, e, abre asas, antes que Abraão existisse, eu sou, fecha asas. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
vem a ser: conhece a Deus e aceita a sua certeza. Veja, o conhecimento precedeu, veio antes, tanto da percepção quanto o tempo, e ambos serão substituídos, a percepção e o tempo, novamente, mas para isso precisamos primeiro estabilizar a percepção. A nossa percepção é totalmente instável. O que quer dizer? Que ora percebemos de uma forma, ora de outra forma. E ela está sempre se transformando, está sempre mudando, sempre se alterando. Então essa percepção, ela está tão instável que nós não conseguimos estarmos estáveis para nos alinharmos com o altar interior. Então precisamos estabilizar a percepção, porque o conhecimento já é estável. E uma vez que nós percebemos de maneira estável, nós conseguimos nos alinhar com a estabilidade e estarmos estáveis com o conhecimento. Então, o que é estabilizar a percepção? Aprendermos a perceber de uma só forma, de uma só maneira, que é o equivalente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós começarmos a perceber tudo com amor, desta forma, nós vamos estabilizar a nossa percepção, porque nós vamos perceber o outro com amor e vamos perceber tudo com amor, somente com amor, sem raiva, sem medo, sem angústia, sem estresse, sem depressão, sem julgamento, sem condenação, sem castigo. Sempre com amor. Se conseguirmos estabilizar isto, então estamos indo para o caminho do conhecimento. E lembrar que onde diz teme a Deus, deve se corrigir para conhece a Deus e aceita a sua certeza. A certeza de Deus nos trará paz. Por quê? Porque a percepção é instável e incerta. Você nunca sabe nada. Você olha de um jeito, daí você não sabe nada. Olha do outro jeito, continua não sabendo. Você não pode ter certeza daquilo que você percebe. Então você não pode ter paz. Porque como eu posso estar em paz se uma hora eu percebo de um jeito e outra hora eu percebo de outro jeito? Então estabilizar a percepção vai nos levar à paz e à certeza de Deus. Primeiro precisamos ter a percepção certa, ou como ele diz aqui em outras palavras, estabilizar a percepção. Então, como é a percepção certa? Deus está em tudo que existe. E Deus é puro amor. Então é assim que eu tenho que perceber as outras pessoas e todas as coisas. Se você consegue perceber tudo assim, aí você se conecta com Deus. E aí você vai ter certeza de tudo. É assim, ó, porque você deixa de perceber, há uma transformação da percepção. Porque você transforma a percepção, que é dividida, porque cada momento a gente percebe de uma forma,
a tua percepção é transformada numa percepção certa. Sempre vai ser a mesma coisa. Então não importa o que aconteça, eu sempre irei amar-te. Não importa o que pareça, eu sempre irei amar-te. E a Lua não. Depois talvez a Júpiter. Mas eu vou primeiro a Marte, porque a Lua já foi, não tem mais graça. Muito bom. Então veja, quando a gente começa a perceber o outro dessa forma, a percepção está estável, ela não varia mais. Ora eu vou te julgar, ora eu vou dizer que amo você, ora eu vou te condenar, ora vou dizer que está tudo bem. Isso é uma estabilidade, e é o que nós fazemos. É como nós sentimos e como nós estamos, né? Então, eu estou muito alegre e feliz, aí escuto alguém dizer que um político fez lá uma coisa que eu não gostei, ou alguém fez uma coisa que me contrariou. Pronto, o que aconteceu com a minha percepção amorosa? Estou totalmente instável, perdi a estabilidade. Então, é isso que nós temos que corrigir. Até chegar ao ponto da nossa percepção estar totalmente estável. Aí, no final, então, ela é substituída pelo conhecimento. Mas enquanto nós não estabilizarmos a percepção, a gente não consegue. Porque justamente é assim, conhecer a verdade é a verdade mesmo. Tá? Não é uma verdade do tipo, é isso que aconteceu. Tá? É uma verdade que depois é contestada e não é mais isso. Agora é diferente, agora é outra coisa, agora mudou. Agora descobrimos que aquilo de verdade não era verdade, de verdade. Então aquilo não é a verdade. Tá? Então isso é como nós percebemos e nós julgamos de acordo com o que percebemos. E nós não conseguimos nem perceber tudo ao mesmo tempo. Então nós vamos ter alguns elementos que conseguimos perceber e vamos tentar julgar através disso. Então nós não encontramos a verdade aí. E assim, a verdade verdadeira é a verdade de Deus, que é o conhecimento. Esse que é o conhecimento. Essa que é a verdade. O que nós percebemos de fato não é. Por isso que no final a percepção então é substituída pela verdade ou pela certeza de Deus, que é o que chamamos de conhecimento. Então isso que percebemos não é o conhecimento. Porque você percebe a chuva, mas você não pode dizer que conhece a chuva. Você percebe ela. Percebemos as sombras da caverna. Mas nem isso conhecemos. Então vejam o que seria a diferença entre conhecimento e percepção. Conhecer a chuva é ser com a chuva. É ser como a chuva. É cair com a chuva e como a chuva cai. É ser a poça d'água da chuva e ser com a poça d'água e como ela é. É ser absorvida pela terra e correr pela terra como a chuva corre e é absorvida pela terra. É evaporar como a chuva evapora. É ser nuvem como a chuva é. Ser levada pelo vento como a nuvem de chuva é levada pelo vento. E chover novamente
é ser um com a chuva, como a chuva é. Aí você pode ter uma ideia do que é conhecer. Ainda não é o conhecimento de Deus, mas é uma analogia para entendermos o que é conhecer. É ser um com a chuva, é ser com a chuva, como a chuva, é ser a chuva. Então, por isso que muitas pessoas, elas adotam a ideia da contemplação. Então elas ficam contemplando a chuva até sentir-se um com a chuva. Porque daí você vai saber como a chuva é. Ainda não é o conhecimento de Deus, mas vai aprimorando a tua percepção a respeito de tudo. É uma diferença, uma analogia básica entre perceber e conhecer. Você não pode dizer então que conhece uma pessoa, porque você não é um com a pessoa. Você não pode dizer que conhece a Deus se você não é um com Deus. Então ser um com Deus é ser como Deus é pensar como Deus pensa. É ser um com Deus e como Deus. Isso é o conhecimento total, porque Deus é o conhecimento total. Por quê? Porque Ele é a onipresença, onisciência e onipotência. E aí você, um com Deus, você passa a ser a onipresença. Isso é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é onisciência, é ter ciência de tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo, e poder tudo em todos os lugares e em todas as dimensões ao mesmo tempo. Isso é a perspectiva mais fantástica que nós podemos imaginar. Isso sim é uma experiência além de tudo que nós podemos imaginar ou que podemos obter aqui. É uma propaganda do céu e tanto. Imagina sentir-se assim, estar assim, ser assim. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sentir-se em todos os lugares ao mesmo tempo, e em todas as dimensões do tempo, e na eternidade. Estar ciente de tudo e de todas as coisas ao mesmo tempo, e ter poder em todos os níveis, sobre todas as coisas e em tudo ao mesmo tempo. Aí, como é onisciência, é a ciência de tudo. Isso é o conhecimento, é total. Não tem nada que eu não tenha conhecimento. Tem que começar a estabilizar a percepção. Tudo que tu percebe. E tem que perceber com amor. Então, o que nós vamos vendo aqui? Que as pessoas estão cheias de caos e de conflito. Então, você pode decidir assim, tem que haver um outro jeito, eu não quero entrar no conflito das pessoas. Aí você começa a ver que tem um outro jeito. E esse outro jeito é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então isso é o autoconhecimento que eles chamam. Conhece-te a ti mesmo. Então saiba quem tu és. Então tu és própria filha santa de Deus,
que nas Escrituras não tem gênero, por isso que se diz eu sou o próprio Filho Santo de Deus, e vale para o feminino e para o masculino, né? Porque Deus só tem um filho, né? Então, se é masculino ou feminino, isso não vem ao caso. Deus tem um único filho, e esse filho, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então é assim que eu sou, é isso que eu sou. E o que é esse filho? Quais os ingredientes que Deus usou para fazer um filho? Amor, alegria, felicidade, paz. Perfeita e harmonia. Isso é o que você é. Então, se você lembrar que você é isso, quando surge o conflito, você consegue agora escolher o que você quer de você, como que você quer se mostrar. Amor, alegria e paz, ou você quer entrar no conflito, ou você quer ser o conflito. Quando nós conseguimos, então, estabilizar a nossa percepção nisto, nós vamos ser sempre isso, não importa o que está acontecendo lá fora. As pessoas podem estar no caos, no conflito, na raiva, no ódio, na vingança, e estão, mas eu não estou mais. Então, quando as pessoas vêm trazer o conflito, e eles vêm porque eles podem, a gente pode se envolver no conflito, então nós lembramos, espera aí, eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Eu sou amor, sou alegria, sou felicidade, sou paz. Eu escolho a alegria ao invés da dor. Nós estamos repetindo todos os dias esse mantra. Eu escolho a alegria ao invés da dor. Então, o que o conflito traz? Dor. O que o conflito traz? Tristeza, caos, briga, incerteza. É isso que tu quer escolher agora? Que alguém está te puxando para a briga? Não. Então eu escolho a alegria. Eu vou me manter na alegria, no amor e na paz. É possível? É. E você pode escolher. Só que o ego, ele pula na frente, ele quer se envolver no conflito sempre. Tá? Então eu escolho a alegria ao invés da dor. Sempre. Porque eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Tá? Então, tem uma história de um mestre que ele era conhecido como nunca ter perdido uma disputa. Nunca, nunca, nunca. Ele era mestre de artes marciais. E ele era muito famoso. E todos queriam lutar e vencê-lo, porque aquele que vencesse o mestre ficaria com a fama. Esse venceu aquele mestre famoso que nunca perdeu nenhuma disputa, né? E aí o mestre já estava velhinho e surgiu um jovem e o desafiou para uma luta. E ele aceitou. E aí os seus discípulos, os seus seguidores, tentaram dissuadi-lo. Mestre, esse rapaz é jovem, ele tem muita energia, tem muita força, ele vai derrotá-lo. O mestre disse, eu vou. Eu aceitei o desafio e vou. Mas mestre, não vai, mestre, não vai, mestre. Né? O rapaz vai derrotá-lo, para quê? Não precisa disso. Não, eu vou. E aí marcaram às 5 horas da tarde na rua principal do povoado. E aí 5 horas da tarde o mestre estava lá, sentou no chão e cruzou os braços.
E aí, o rapaz disse, e aí, vai ficar aí sentado? Está com medo? Amedrontou-se? Acovardou-se? O que foi que aconteceu? E o mestre não dizia uma palavra. E aí ele chutou terra em direção ao mestre, ele cuspiu no mestre, xingou a mãe, o pai, os avós, os parentes todos, xingou de tudo quanto foi palavrão. O mestre não disse uma palavra. Acovardou-se. Por fim, o desafiante desistiu e foi embora. Não há o que fazer, disse o desafiante. Ele acovardou-se. Ele ficou com medo. E aí ele foi embora. Todos os seus discípulos, envergonhados porque seguiam um mestre que agora acovardou-se e estava com medo, foram embora. Só ficou um. E esse disse ao mestre, mestre, mas por que você não reagiu a tantas provocações? E o mestre disse, quando alguém lhe traz um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Com quem trouxe. Então, com quem que ficou todo o conflito, o caos e os palavrões e os xingamentos e tudo mais? Com o desafiante. Quem venceu? Quem não caiu nas provocações. E aí nós vamos ver que nosso dia a dia é cheio de provocações o tempo inteiro. Por quê? Porque a tristeza exige companhia. Ninguém quer ficar na tristeza sozinho. Ninguém quer ficar no erro sozinho. Ninguém quer ficar na dor sozinho. Então, eu estou aqui sofrendo e você aí parece que não está nem aí comigo. E aí, quer que eu fique sofrendo contigo? Por que que tu não fica alegre comigo? Eles vão dizer que é um insulto isso que tu está fazendo. Que isso é uma desumanidade, ver a pessoa sofrer e não sofre também junto com ela. Para ver como tudo está tão invertido. Mas o que uma pessoa que está no sofrimento precisa? Alguém para sofrer junto? É o que parece que o mundo nos incita e nos impulsiona para que nós façamos. Tá? Mas o que uma pessoa que está com dor precisa? Que a dor pare. O que uma pessoa que está com tristeza precisa? De alegria. O que uma pessoa que está sem amor precisa? De amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. Não tem outro remédio para a falta de amor a não ser o amor perfeito. Então, se nós escolhermos sempre o amor e não aceitarmos as provocações, nós vamos ser por amor. E nada vai nos abalar. Quebrou a taça de cristal que você gostava tanto. Tá bem. Você não vai se desesperar? Eu não. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus.
Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. São falta de amor. Pecados são falta de amor, equívocos são falta de amor, desatenções são falta de amor. Como disse, o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. Quando nós atacamos o erro, o pecado, o equívoco, a desatenção, o karma do outro, nós não estamos olhando para o amor, estamos olhando para o erro. E aí, isso é um ataque. Então não olhe para o erro, olhe para o que ele realmente é. Por quê? Porque quando você escolhe que você é a alegria, que você é o filho perfeito de Deus, que você é amor, alegria, paz e felicidade, agora você tem que reconhecer que todas as criações de Deus são assim. Então o irmão também é, mas ele cometeu um erro. Erros são falta de amor. O remédio para a falta de amor é o amor perfeito. Então, como devemos olhar para aquele que errou? Com amor. Não importa o que ele tenha feito. Então, nós temos que perceber com a percepção certa. A percepção certa é essa, perceber o outro como irmão. E se eu sou o amor, o irmão é igual. Então, ele também é. Mas se ele errou, nós não temos que olhar para o erro. Se alguém está com sede, nós oferecemos água. Se alguém está com fome, nós oferecemos pão. A sede e a fome é um erro. Nós oferecemos aquilo que vai fazer a fome e a sede deixarem de existir. Da mesma forma, o pecado, o erro, o equívoco, o karma, a desatenção, se importa o nome que se dê, é falta de amor. É como a sede. Nós vamos oferecer aquilo que vai fazer o erro deixar de existir.
Isso é olhar o outro como irmão. Isso é perceber da forma certa. Porque Deus conhece as suas crianças, porque criou as suas crianças no amor e na alegria. Então, se você se reconhece como filho de Deus, você vai se lembrar que você é amor e alegria. E o outro também é, porque ele não criou ninguém diferente. A percepção equivocada é que nos leva a perceber de forma diferente. Então veja, o mestre das artes marciais, ele ficou totalmente em paz. Por mais que foi atacado, ele não se defendeu, ele não contra-atacou, ele continuou em paz e na alegria. E é assim que nós temos que aprender também a não se deixar envolver pelo caos, pelos conflitos, pelo medo, pelas confusões do mundo. Então, mesmo no dia a dia, mesmo na família, que é os mais próximos, onde os maiores conflitos às vezes acontecem, porque a gente está mais próximo, né? Eu não tenho conflito nenhum com o parente que está morando na Austrália. Mas com o que mora aqui do lado, está difícil. Por quê? Porque está próximo, né? Então os conflitos estão próximos. Então por isso que Jesus disse, amar ao próximo, como a si mesmo, né? É aqui que nós temos que aprender com o próximo, aquele que está mais próximo, é o que está mais perto de nós. Essa é uma fonte de aprendizado. E o que nós temos que aprender? A estar em paz, aprender a não aceitar o erro e a provocação. Quando ainda julgamos o erro, é porque ainda damos valor a isso. Porque ainda estamos achando que isso tem algum valor. Vou contar uma historinha. Vamos ver se serve para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. Uma moça veio me procurar e ela contou a seguinte história. Que ela foi numa palestra e o palestrante disse que o outro é um espelho. E aí ela disse, Jorge, eu já ouvi muitas palestras suas, já participei de cursos, e você também disse muitas vezes que o outro é um espelho. Tá, eu ouvi aquilo, o outro é um espelho, o outro é um espelho, tá. Né? Mas nunca assimilei isso. Ouvi e ficou. Entrou aqui, saiu ali, o outro é um espelho, tá bom? Né? E aí esse palestrante falou de novo que o outro é um espelho, e agora eu fiquei pensando, como assim o outro é um espelho? E aí ela me disse o seguinte, o meu marido, todo sábado à tarde, todo sábado de manhã, ele vai jogar futebol, de chuteira e não sei mais o que, e vai lá com os amigos, é o dia que eles vão jogar futebol. E aí ele volta lá por umas 4, 5 horas da tarde, meio bêbado, porque fica tomando cerveja, suado, sujo, entra dentro de casa, tira a chuteira cheia de terra e de grama, joga no canto e se deita no sofá. Eu passei o sábado, porque sábado eu trabalho durante a semana e sábado eu fico fazendo limpeza da casa. Então, minha casa tem o chão de madeira.
Eu limpo, eu encero, eu passo enceradeira, eu deixo tudo limpinho, tudo brilhando, tudo cheirosinho, passo o dia inteiro limpando tudo, esfregando a casa. E aí você me diz, ah, ele é um espelho. Quer dizer que eu sou porca, assim como ele? Porque ele entra em casa, não está nem aí comigo, que eu passei o dia inteiro limpando, joga chuteira suja para um lado, para o outro, tem vontade de esganar ele. No sofá, que eu limpei, harmonizei a casa toda, ele se joga todo sujo, todo suado no sofá. Não dá, né, Jorge? É ser muito porco. É ser muito sem noção. Eu sou assim, então, como ele, porque o outro é o meu espelho. E agora? Veja, o espelho, qual é a função do espelho? Refletir. O que é uma reflexão? Ah, já entendi. Então, faça uma reflexão. O outro é o teu espelho. O que o espelho quer mostrar? Como você é. Então, o que você sente quando ele entra em casa e joga a chuteira para cima, para baixo, cheio de areia, de grama, de terra, e está todo sujo, suado, fedido, meio bêbado, e se joga no sofá? Raiva, ódio. Então, qual o reflexo do espelho? O que ele está mostrando como você é? Aquilo que você sente. É isso que é essa a função do espelho. Então ele está ali para te mostrar que você tem raiva, ódio, angústia, vontade de esganá-lo. É isso que ele está mostrando para ti. Ah, é? Então o que eu tenho que fazer? Olha, ele está mostrando que é isso que você tem. Então é isso que você tem que curar em ti. Não tem nada a ver com ele. Ah, tá. Muito legal. E o que eu faço então? Ah, não sei. Quem sabe no próximo sábado você espera ele na porta com o banhozinho preparado, pega a chuteirinha dele, dá aqui, meu amor, querida chuteira, com uma sacolinha de plástico, leva lá para a área de serviço, dá a tua roupinha suave, teu banho já está te esperando, a água na temperatura que você gosta, vai ali que eu estou fazendo um cafezinho para nós, comprei uns doces que você gosta, uns salgadinhos que você gosta, eu fiz aquilo que você gosta do café, vai lá ligeirinho que eu estou te esperando para esquentar, para passar o café aqui na horinha, amor da minha vida, querido, amado. Você está me gozando, né, Jorge? Ah, não vou conseguir. Pois é, se o que ele faz é falta de amor, o remédio para a falta do amor é o amor perfeito. E não é ele que está com problema, é tu. Tu que está cheio de raiva, ele só está mostrando isso. O espelho diz, olha para ti mesmo. Porque é isso que você vê no espelho. Você vê a ti mesmo. Tá? Cheia de raiva, de ódio, de angústia, de medo, de tudo. Tá? Então, para curar isto, você tem que se curar. O único remédio para a falta de amor é o amor. Ódio, raiva, angústia é falta de amor. Ah, não vou conseguir. Isso é brincadeira. Ah, passou uns 2 meses, por aí, 1 mês e meio, 2 meses, 1 mês, não sei. Passou um tempo assim razoável, ela voltou.
Jorge, preciso te contar uma coisa. No primeiro sábado, eu até pensei em fazer o que tu disse. Mas aí eu disse, o Jorge está louco. Ele está me provocando. Isso não pode ser, não é possível, não é isso. Daí no segundo sábado eu pensei em fazer. Quem sabe se eu fizer alguma coisa. No terceiro sábado disse, eu vou fazer. E aí sim, preparei a mesa, deixei tudo bonitinho, tudo direitinho. Fui esperei ele na porta, o chuveiro aberto, já na temperatura da água que eu sei que ele gosta. Tudo direitinho. Quando ele chegou na porta, eu disse, amor, querido, dá a chuteira, botei numa sacolinha de plástico, deixa que eu levo lá para a área de serviço, pega a tua roupa, dá a tua roupinha aqui, vai lá que o chuveiro está esperando, olha a mesa do café aqui. Estou te esperando para um café bem gostoso, com tudo aquilo que você gosta. Vai lá para o chuveiro. Ele foi. Voltou de banhozinho tomado, cheirosinho, bonitinho. Sentou na mesa, tomamos café, mas eu estava passada. Eu não acredito que eu estou fazendo isso para esse cachorro. No sábado seguinte, ela fez de novo, mas já não com tanta contrariedade. No outro sábado, ele chegou na porta e bateu, querida, vem aqui pegar a chuteira, e já foi correndo para o banho. E nunca mais ele jogou a chuteira ou deitou suado e sujo no sofá. E ela disse, passei anos, não foi um ano só, foram uns 3, 4, 5, todo sábado a mesma coisa. E eu a mesma coisa, com raiva, com ódio, com vontade de esganá-lo. O outro é meu espelho. E se o outro é meu espelho, então o que eu tenho que ver? Transcender a imagem, como eu tenho dito sempre. O outro tem sempre uma mensagem que você tem que interpretar. Ele vai espelhar você. E aí você vai conseguir interpretar a mensagem. Então qual era a mensagem? Tu tá cheio de raiva, cheio de ódio, te cura, meu. Então tu pensa no exercício que estamos fazendo. É reflexo do que tu és. E o que tu és? O que tu vê no espelho quando tu te olha no espelho? Eu não sou um corpo. Lembra do exercício? Sim. Então quando tu te olha no espelho, tu tem que dizer, eu não sou um corpo. Então o que o espelho está refletindo? Que é o outro. O que ele está me mostrando? O corpo não, porque eu não sou um corpo. Então o que ele está refletindo? Aquilo que eu tenho que curar internamente. Quando tu te curar da raiva, ele para de ser agressivo e de fazer essas coisas. Tá? Então, o que o engenheiro civil viu quando se olhou no espelho? O engenheiro civil. Então é isso. Então é isso que quer dizer o espelho. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. Então, o que essa moça fazia? Ela não dizia, mas é o que ela sentia. Porco, sujo, e um monte de outros palavrão que ela expressava mesmo que mentalmente, né? E como ela se sentia? Magoada, ferida. Vejam como é, se tu ataca o erro, tu te ferirás. Esse é o erro, atacar o erro. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente
e assim não podes conhecê-lo. Então veja, tu fazes dele um estranho e portanto não pode conhecê-lo. Então como que as pessoas que convivem, os familiares, os amigos, na relação de trabalho, o que a gente faz com uma pessoa que a gente vê um erro e ataca o erro nele? Né? Mesmo que não ataque verbalmente ou fisicamente, basta pensar: aquele sem vergonha, o cachorro, jogou de novo a chuteira, não sei o que, tá? Atacou. Então, por pensamentos, palavras, ações, atos e omissões. Então, o ataque pode ser por pensamento também. E a gente faz isso. E aí, como é que a gente sai? Magoado, ferido, triste. Tá? E faz o que da outra pessoa? Um estranho. Então, por quê? Porque a gente ataca, e a gente ataca os estranhos. E quando não é um estranho, e a gente começa a atacar, ela se torna um estranho. E aí o que acontece na convivência com os colegas de trabalho, com a família, com os nossos relacionamentos? Um afastamento. Corrigindo, a gente não convive com um estranho. Ninguém convive com um estranho. A gente se afasta daquilo que a gente acha estranho, daqueles que são estranhos. Né? Minha mãe disse que eu não devo conversar com estranhos. Então, como é que eu vou fazer com as pessoas do meu convívio? Né? Na relação de trabalho, na relação familiar, nos meus relacionamentos com as pessoas. Aqueles que eu ataco vão me parecer estranhos. E aí é um afastamento. E isso causa um sofrimento e dor. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares, como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. Então, como que a gente deve tratar com as pessoas do nosso relacionamento? Ele diz: aceita ele como teu irmão, como teu. É meu irmão. E se é meu irmão, é igual a eu. E aí você não pode reconhecer a Deus se você não reconhecer ao irmão como teu irmão. Né? É isso. A instabilidade é a percepção que está instável. Porque um dia nós percebemos com alegria, outro dia com agressividade. Né? E isso é com todos os nossos relacionamentos. Né? Todos. Então, veja, o que nós temos que fazer é estabilizar essa percepção nisso. O outro é meu espelho e ele está refletindo o que eu tenho que curar. Tem que curar. Aquilo que te pega é o que tu tem que curar em ti. Aquilo que te pega é o que tem que curar em ti. Tá? Se dá mágoa, eu tenho que curar isso. Se dá tristeza, eu tenho que curar isso. Se eu fico com medo, eu tenho que curar isso. Se eu estou com raiva, é isso que eu tenho que curar. Se dá angústia, é isso que eu tenho que curar em mim. Tá? Então tu olha o que o outro faz e tu vê o que você tem que curar. Tá? Então uma pessoa passa por mim e dá um esbarrão e me empurra para o lado. Eu fico com raiva. Imediatamente eu digo: eu tenho que curar a raiva em mim. Obrigado, irmão, por me lembrar disso. Então são os falsos curadores, os falsos profetas. Está cheio por aí. Que são pessoas que não conhecem o caminho da cura. Então eles não vão saber orientar a pessoa. Tá? Agora isso não é... Cada pessoa, cada situação
não é tudo a mesma coisa, porque depende de cada pessoa, de cada situação. Então a mesma regra que vale para mim não vale para ti. Tá? Por quê? Porque às vezes, diante de uma mesma situação, a causa é outra. E o que a pessoa está querendo mostrar é outra. Então, basicamente, a gente tem um modelo para reflexão. Então, nós vamos refletir nisso. Por que que as pessoas querem que tu concorde? Porque a tristeza, a dor e o sofrimento exigem companhia. Aí a pessoa, quando você não a acompanha, ela diz, você não está me acompanhando, nunca concorda comigo. É bem isso. Aí, eu só concordo com a alegria, a paz e a felicidade. Você gostaria de me acompanhar na alegria? Claro. Né? Porque a pessoa te convida para você acompanhá-la no conflito. E conflito é tristeza, dor e sofrimento. Então convide-a para te acompanhar na alegria. Então quando ela fala, tu não precisa dizer nem sim nem não. Muda. Olha, eu fiquei tão... Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei tão feliz, até vou compartilhar contigo. Porque hoje eu pensei em fazer um café, já que você veio aqui, você me deu tanta alegria, vou preparar um café para nós. Você não sabe como eu estou feliz por você ter vindo aqui conversar comigo. E muda de assunto. E puxa para alegria, para alegria, para alegria. Claro, nós temos que saber mudar de assunto também. Claro. Porque a coisa funciona assim. A dor, o sofrimento e a tristeza exigem companhia e contaminam. Sim. A alegria é contagiante. Agora, se você é a alegria, você contagia ela com a tua alegria. Daqui a pouco ela não vai nem saber o que ela veio fazer ali para te contar um conflito. Ela sai alegre, ela vai ser... Nossa, foi uma tarde maravilhosa. Nossa, como eu estou me sentindo bem. Como eu estou feliz por ter vindo aqui tomar um café contigo. Pronto. Mudou. Ela nem se lembra mais do conflito, da tristeza. Aquilo vai embora. Sabe? A sabedoria dos reis do mundo, que o povo sofre. E eles todos sabem que o povo sofre muito, passa muita dificuldade, muita necessidade. Tá? E o que os reis do mundo sabem que podem fazer para o povo? Pão e circo para o povo. Porque aí, se ele não tiver de barriga totalmente vazia, você dá o circo, aí ele se alegra, muda de assunto, esquece dos problemas, dos conflitos, que ele tem que trabalhar para pagar um monte de imposto. O circo muda de assunto. Então, é a ideia de transformar aquilo, mostrar outra coisa para distrair a pessoa. Quando ela deixou de ter raiva e tratou o marido amorosamente, ele mudou. Porque o remédio para a falta de amor é o amor perfeito. Então, quando ela começou a tratar ele com amor, porque ela não tratava com amor, porque ela ficava com raiva dele. Quando ela mudou, começou a tratá-lo com amor, ela curou a raiva em si, porque o amor cura a raiva. E assim como tu age com o outro, tu és contigo. Então ela deixou de ter raiva do marido, deixou de ter raiva. E aí ele também se sentiu amado e correspondeu com o amor dela. Então ele nunca mais entrou com a chuteira suja, mesmo que ela não fosse na porta, ele chegava na porta e chamava. Tá? Tá. Amor, pega a chuteira. Tô indo tomar banho. Amor, amor. Oi, amor.
Tinha uma moça que trabalhou ali na loja, ela era muito bonitinha. E tinha um rapaz que eu acho que se apaixonou por ela. Todo dia, na hora do almoço, ele vinha lá e ele ficava extasiado olhando para ela, né? Aí um dia ele estava todo meloso lá com ela, chegou a esposa. Ele levou um choque e disse: "Oi, amor!" "Oi, amor!" Mas nós rimos tanto depois que a gente sabia que ele era casado, a moça também sabia. Acabou a paixão na hora, nunca mais ele voltou. Mas aí você vai mudando, não precisa chamar de "oi, amor", né? Mas tratar com amor, tá? Sim. O importante é tu realmente ter esse sentimento verdadeiro. Não é a forma, o que tu vai fazer, mas aquilo ser verdade transformado dentro de ti. É mais ou menos isso, né? Isso. Então, se a pessoa, como ela tinha raiva, ódio, vontade de esganar o marido, ela foi mudando. Não, então, peraí, eu tenho que fazer um cafezinho bem gostoso, eu tenho que ir lá pegar a chuteira, tenho que arrumar o chuveiro, deixar tudo prontinho para o banho dele. Pronto, ela mudou e foi mudando. E aí ela já não tinha mais raiva dele quando ele chegava. E aí ele parou, ele se deu conta que a esposa estava amorosa com ele. E aí ele começou a cuidar para ser amoroso com ela também, né? É assim que as pessoas funcionam, tá? Mas o espelho é uma reflexão. Como tu não é o corpo, eu não sou o corpo. Eu sou como Deus me criou, tá? Então, quando você se olha no espelho, que a outra pessoa é um espelho, mas você não se olha e nem a ele como um corpo, que você é como Deus criou, você vai se dar conta do que tem ali que não foi o que Deus criou. Tá? Porque, peraí, eu não sou o corpo, eu sou como Deus me criou. Eu estou com raiva, Deus não me criou com raiva. Então, peraí, eu tenho que limpar isso em mim. Aí tudo se resolve. Mas, ô Jorge, aí tu fala que a gente vai encontrar o caminho do Nirvana, né? Mas só que assim, é um eterno não, até finalizar, mas vai ter sempre coisas de uma certa forma vindo para você trabalhar isso em ti, né? Até que não tem mais. Como você acordar do sonho, você acorda do sonho, você não mudou nada, você continua igual, tá? Então, é assim, tá? Então, isso não muda nada. Então não vai ficar santo porque morreu, acordou num sonho e foi para outro, né? Então o que acontece? Isso você vai curar aqui mesmo. Adiar o sofrimento é muita burrice, né? Com todo respeito, com todo respeito a todos, ficar no sofrimento, por favor, né? Se olhe no espelho para ver o que tu vê, né? Uma pessoa que está no sofrimento insiste em ficar nele, tá? E não entre no conflito. No Rio Grande do Sul tem um ditado que é assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, depois dou uma boiada para não sair. Isso tem dois sentidos. Quando eu recebo uma provocação, eu dou um boi para não entrar no conflito e na briga. Depois que eu aceito a provocação, vai a boiada toda. É melhor não entrar. É bem isso mesmo. Aí vai-se a boiada toda, vai tudo pro brejo, aí você entrega toda a boiada, tá? Porque a briga às vezes não tem fim. Vê essas brigas de família que a gente ouve falar aí, que não termina nunca, isso tem muito por aí ainda, sabe? Ainda tem muito disso, sabe? Então, é assim que acontece. Briga entre pessoas, que depois vai a família inteira, fica uma inimiga da outra, uma se odiando a outra, que não termina nunca, sabe? A boiada toda vai pro brejo.
eu estendo a vocês as bênçãos de Deus para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Noite, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.